Boa tarde, gente. Eu espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Lucas e aqui do meu lado está o João. Conosco aqui no meio está o Elder Cardim, que tem nos ministrado nesses dias aqui no Congresso de Famílias Cielb. E a gente está muito animado de estar aqui com ele. A gente quer fazer algumas perguntas, a gente quer colaborar um pouco aqui para que tudo o que a gente tem conversado, tudo o que a gente tem falado, corrobore ainda mais para que o nosso entendimento sobre essa ideia de passar o bastão, de transicionar lideranças, seja uma bênção. Não é, João? O que você tem aí para dizer? Como é que tá o coração? Como tem sido para você? Olá pessoal, tudo bem? Bom, não preciso me apresentar porque o Lucas já falou quem sou eu, mas é um privilégio estar aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre aquilo que a gente já tem discutido nos nossos momentos ali de palestras, momentos de palavra com o Elder. Tem sido um privilégio estar aqui no Congresso de Famílias Cielb 2026. E eu queria perguntar para o Elder se o senhor puder contar um pouquinho sobre quem você é, tempo de ministério, a igreja em que você atua, no pastoreio e outras qualificações que tenha. João, Lucas, obrigado aí pela oportunidade, né, o privilégio. Tem sido muito legal, né, desde quinta-feira e hoje é sexta, então 2 dias aí, total de 5 pregações sobre a transição ministerial entre gerações, que é algo, pelo que eu entendi, vocês têm passado até como denominação, né? Sim. Por isso dessa temática. Eu carrego para essas palestras muito da minha experiência, muito do meu entendimento, da minha convivência ministerial em 2 ambientes nos quais eu atuo pelos últimos 27 anos. Eu tenho 27 anos de ministério pastoral, tenho 24 de educação teológica. Que legal. Desses 24, 23 de tempo integral, também na Palavra da Vida, ali Seminário Bíblico Palavra da Vida. Então eu atuo tanto no ambiente formativo daquelas pessoas que irão para o contexto ministerial, assumindo ministério pastoral, missionário, seja o que for, quanto pastorei igreja ao longo de todo esse tempo, ali dividindo com a Palavra da Vida, que é um ambiente que recebe essas pessoas e ao mesmo tempo tem que pensar ao longo dos anos e para muitos anos além daquele que a gente está vivendo, como é que a gente forma, como é que a gente capacita, como é que nós direcionamos pessoas para darem sequência a esse ministério que não pode acabar com a gente. Sim. Ou seja, aqueles que lideram naquele momento a igreja, né? Então essa um pouquinho da minha história aí. Ótimo. Um prazer estar aqui com você, um prazer também pelas ministrações que você tem trazido com a gente. Então a gente queria começar a conversar um pouquinho em blocos diferentes sobre perguntas que a gente teve aqui sobre os momentos que você falou tanto ontem de manhã quanto ontem à noite, né? Então a gente queria começar fazendo algumas perguntas. O Lucas vai trazer essa primeira pergunta pra gente. Nesse primeiro bloco, a ideia é que a gente fale um pouco sobre o modelo de liderança e o legado que a gente pode deixar para aqueles que virão após nós, como já tem surgido, né? E foi muito interessante porque ontem você nos trouxe uma ministração e você usou 2 palavras gregas e isso me chamou muita atenção. A ideia, né, de typos, que seria um modelo, uma impressão, algo que a gente deixa no outro. Até você usou a ideia da tipografia, que foi bem bacana. E também, logo em seguida, você pode falar um pouco sobre o mimesis, que é a ideia ali de imitar, de copiar. Então, dentro dessa ideia, você podia falar um pouco para a gente sobre como esses conceitos podem se conectar e como essa perspectiva de liderança vai além do cargo, no sentido de se tornar um exemplo impactante. Como eu posso ser um impacto pensando na vida de alguém que vai me olhar e vai me ter como exemplo, vai querer me copiar. Legal. E tudo mais. Joia. Eu lidei com esses 2 conceitos a partir de alguns termos que Paulo e Pedro utilizam quando eles escrevem para as igrejas, direcionadamente para os líderes dessas igrejas, como Pedro fala em 1 Pedro 5, e Paulo fala a Timóteo, Tito e vários outros textos, né? O conceito de tipos, para mim, ele está intimamente ligado à natureza do ministério pastoral. Certo. Pastores são ou devem ser naturalmente modelo, exemplo, padrão para a comunidade, né? Que é o significado da palavra tipos. Padrão, exemplo, modelo, que imprimem, né, esses líderes imprimem na comunidade um padrão de vida cristã ou comunicam para a igreja o padrão da intimidade deles com Deus, a maneira como eles lidam com a palavra de Deus. Então eu vejo que
ser modelo ou exemplo para a comunidade é algo inerente ao ministério pastoral. Uau. Você não pode não ser modelo. Tanto é que, no contexto de 1 Timóteo e Tito, Paulo tem todas aquelas qualificações que ele estabelece para as pessoas que lideram a igreja, que são, na verdade, marcas que essas pessoas já carregam anteriores ao cargo, né, como você usou, ou a posição que eles ocupam. Ou seja, quando eles vierem a ocupar uma determinada posição de liderança da igreja, eles já têm que evidenciar essas qualidades para que a comunidade veja neles um padrão digno de ser seguido. Isso até vai contra o que alguns dizem, né? Não olhe para pessoas, olhe para Jesus. Né? Não, olhe para pessoas, porque pessoas exemplificam ou demonstram o padrão que Deus espera de cada crente. E o outro termo, na verdade é um conjunto de termos dentro da mesma raiz, né? Certo. Mimesis ou mimetes, de onde vem mímica ou imitação, é um termo extremamente usado por Paulo ao longo das suas cartas para falar desde a imitação de algumas igrejas em relação a outras igrejas. Por exemplo, Paulo escreve para os Tessalonicenses dizendo que eles se tornaram um padrão a ser imitado pelas igrejas da Acaia e da Macedônia. Então, de alguma forma, as igrejas da Acaia e Macedônia ficavam vendo como a igreja de Tessalônica procedia, ensinava, conduzia, liderava, tudo aquilo que envolve o ministério, e pensavam o seguinte: olha, é aquilo lá que a gente tem que fazer, é isso daí que nós temos que praticar. E aí eu disse que, de alguma forma, nós, seres humanos, aprendemos pela imitação. Certo. Né? Desde os nossos pais até os nossos mestres. Né? Eu sempre ilustro também, quando uma criança, um adolescente tem um jogador de futebol que ele gosta muito, quer imitar o drible, o jeito de andar, o jeito de passar a bola. Nós aprendemos por imitação. Sim. Por isso que essa perspectiva mimética, né, de imitação é extremamente importante no ministério. Quando então imitamos comportamentos, imitamos mentalidade, não no sentido de idolatrarmos a pessoa que imitamos, mas entendendo que elas estabelecem um padrão digno de ser imitado, porque é exatamente o que Deus espera da comunidade. Então eu falei que ser exemplo e estabelecer um padrão a ser imitado são parte integrantes aí do ministério pastoral. Então é muito importante a gente entender que não há problema algum nós termos pessoas a quem nós olhamos e dizemos assim: eu gostaria de ser um pouquinho parecido com essa pessoa, não tem problema nenhum. Pelo contrário, isso é necessário. Agora, eu até mencionei ontem que o fundamento da imitação horizontal entre pessoas é a imitação vertical de algumas dessas pessoas em relação a Jesus. Né? Tanto é que Paulo dirá: me imitem porque eu imito Jesus. Sim. Ou, quando ele escreve para os Tessalonicenses: vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Então, a legitimidade de uma imitação horizontal é a imitação vertical que esses líderes têm do próprio Senhor. Né? Eles aprendem da parte de Jesus, eles representam e espelham o próprio Jesus na comunidade, de tal forma que então pessoas possam imitá-los. Por quê? Porque há legitimidade no exemplo que eles estão seguindo. Ótimo. Ótimo. E outra dúvida que surgiu aqui pensando: quando nós olhamos para o contexto de liderança na nossa igreja local, o que se espera é que essa liderança seja um padrão. Assim como Paulo é imitador de Cristo, nós devemos ser como Paulo, imitar Paulo, porque Paulo está imitando Cristo. Quais são as marcas de uma liderança em que ela tem a certeza, ela tem a prova verdadeira de que as pessoas elas podem olhar para essa liderança e podem imitar, elas podem se espelhar nesse relacionamento horizontal, visando essa verticalidade? Muito bom, muito bom. Muito boa pergunta. Na verdade, essa pergunta é basicamente o conteúdo de 1 Timóteo, né? Quando ele fala, o intuito, 1 Timóteo 1,5, né? O intuito da presente admoestação visa o coração puro, a consciência boa e a fé sem hipocrisia. Opa, então você já tem ali pelo menos 3 perspectivas que designam quem é um bom obreiro. Ou 1 Timóteo 3, todas aquelas qualificações que Paulo menciona, né? É importante que o bispo seja 3 pontinhos, né? 1 Timóteo 4, do versículo 6 ao 16, você será um bom ministro de Cristo Jesus se você estiver
alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Exercita-te na piedade, fale continuamente, torne-se um padrão dos fiéis na palavra, na conduta. Então, 1 Timóteo tem o que eu chamaria de uma descrição muito precisa e completa de quem é, primeiramente, o servo ou o obreiro que encontra em Jesus e na sua vida cristã o fundamento de absolutamente tudo aquilo que faz na sua vida, inclusive no ministério. Mas, ao mesmo tempo, 1 Timóteo estabelece para nós as qualificações do ministro, que é quem, então, imprime, né, pegando a sua ideia, imprime ou marca na comunidade essas mesmas virtudes e qualidades. Então, na medida que esses obreiros, que devem ser modelo para a comunidade, representam, espelham, vivem, comunicam, ensinam exatamente de acordo com aquilo que o texto bíblico estabelece, então eu vou dizer, esse é alguém digno de ser imitado. Né? No mesmo texto de 1 Timóteo, daí um pouquinho mais além, 2 Timóteo, por diversas vezes Paulo vai dizer, cuidado com esse, cuidado com aquele, evite o homem faccioso, não se perca com discussões que não têm sentido. Então, na mesma medida que Paulo estabelece um padrão digno, ele estabelece também um padrão a não ser seguido. Né? Quando Paulo escreve, 2 Timóteo 2, 22, foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a paz e o amor, com os que de coração puro invocam o Senhor. Ou seja, existem pessoas que vivem com dedicação o seu amor, a sua fé, o seu ministério diante de Deus. Mas existem outros que não vivem isso. Ou seja, esses, distância, repreenda, fuja. Então, assim, a Bíblia é muito objetiva em dizer que existem sempre padrões dignos de serem imitados, que representam a verdade do Evangelho, e padrões que não são dignos de serem imitados, que a gente não vai nem chegar perto. Pelo contrário, completa distância aí dessas pessoas. Ótimo, muito legal. É interessante porque nós temos vários exemplos a serem seguidos e por nós. E é interessante a ideia de que Paulo cita os nomes, às vezes, não faça, não vai, aquele ali me fez mal, não siga. Ou eu me lembro aqui nas cartas de João, quando ele cita Diótrefes, falando, isso não seja assim, exerce a primazia. Então é bem interessante pensar em tudo isso. E a gente, nesse primeiro bloco, então, fala aqui justamente sobre o modelo de liderança, sobre o legado. E nessa parte 2 de 3 que nós teremos aqui, a gente queria pensar um pouco sobre a ideia de preparar a próxima geração. No mundo que tem mudado muito rápido, que gira, tudo funciona em instantes, a ideia assim que surge para te perguntar é como a gente pode encorajar os jovens que a gente tem vivido hoje, que são líderes e que têm crescido no Senhor, a abraçarem essa responsabilidade sem que eles se sintam diminuídos, talvez, pela juventude que eles têm. Porque, de um lado, nós temos os nossos líderes que são mais velhos, que têm mais experiência, que são já homens que viveram muitas coisas, e do outro lado tem os jovens chegando, que às vezes acabam se sentindo desprezados e tudo mais, mas você mesmo citou Paulo dizendo a Timóteo, ninguém te despreze pela tua mocidade. Como que a gente pode abraçar esses jovens sem que eles se sintam diminuídos ou inferiorizados, pensando na ideia de que um é muito mais velho e o outro é muito mais novo? Como é que a gente pode pensar nisso? O primeiro ponto que eu colocaria aí é que esse mundo em constante transformação, a rapidez com que as coisas acontecem, eu diria para os jovens que conhecimento, experiência e maturidade você pode até simular por um tempo, mas se você não evidenciar ao longo do tempo, aquilo não sustenta no ministério. Passar por processos formais de capacitação, de estudo, de preparo para o ministério é extremamente importante. Isso eu falo para uma geração meio autodidata, e eu coloco autodidata bem entre aspas, porque às vezes ele acha que leu meia dúzia de livros teológicos e já se tornou cão de guarda da doutrina. Não. Sabe tudo. Você tem que passar por processos formais de capacitação, de preparo para o ministério. Isso leva tempo, naturalmente. Segundo,
até tem usado muito essa expressão aqui, né? 10 anos levam 10 anos. 20 anos levam 20 anos. Você pode simular erudição e eloquência, mas você não será por muito tempo consistente nessa simulação. Por quê? Porque ficará evidente em algum momento que você não tem conteúdo, que você não tem qualidade, que você não tem profundidade, que você não tem maturidade. Por isso, dedique-se ao longo do tempo, que sejam 10, 15, 20 ou 30 anos, a fazer aquilo que é correto em termos ministeriais, em termos acadêmicos, em termos familiares, em termos de liderança. Não pegue atalhos, não encurte o caminho, não simule nada. Igual você falou, existem muitos homens, mulheres que são maduros e certamente desenvolveram isso ao longo da vida, Sim. ao longo do tempo, né? Eu uso duas expressões que eu defino maturidade. São pessoas experientes e experimentadas. Elas são experientes na vida cristã e já foram submetidas aos testes da parte do próprio Deus, da comunidade da vida, para evidenciarem essa maturidade. Então, esses jovens precisam olhar para esses irmãos mais velhos e verem neles esses bons exemplos sobre os quais falamos inicialmente, né? Se aproximarem deles, se disporem a aprender com eles, que para mim é o que Pedro fala em 1 Pedro capítulo 5, verso 5. Vocês, jovens, se submetam, e aí entra as nossas traduções em português, aos mais velhos. A tradução mais velhos, ela é certa, mas eu vejo que a mais correta ali seria aos presbíteros. Por quê? Porque é o mesmo termo grego que ele usou algumas vezes do versículo 1 ao versículo 4. Não me parece que eu deva mudar o foco dos presbíteros de 1 Pedro 5, 1 a 4, para simplesmente mais velhos no versículo 5. Então isso quer dizer que jovens no ministério necessitam se submeter aos pastores, líderes mais velhos, para que aprendam com eles, para que em momento oportuno, quando chegar a oportunidade deles liderarem, certamente eles liderarão. Que é, curiosamente, a sequência de 1 Pedro 5, 6. Não andeis ansiosos em coisa alguma. Ansiosos em relação a quê? Nesse contexto, liderança, assumir autoridade. Não é a ansiedade da vida. Não. O contexto ali me leva a pensar que esses jovens que estão meio que usurpadoramente querendo tomar o lugar desses irmãos mais velhos estão ansiosos por um momento que ainda vai demorar para acontecer. Por isso que daí Pedro vai dizer, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Ou seja, sejam humildes diante desses que vos lideram. Amém. Se disponham a serem pastoreados, mentoreados, capacitados por eles. Porque certamente, né, a própria biologia nos dirá que uma geração passa, outra geração vem, aquela que veio um dia passará e virá outra na sequência, né? Então, ter esse processo formal de capacitação, essa humildade e paciência para se submeter a líderes já mais maduros, é extremamente benéfico. Quem ganha com isso? A comunidade, os pastores mais velhos, os líderes mais novos. Por quê? Porque daí você tem um legado, né? Eu trabalho em 3 áreas. Um legado de fé, firmes convicções da palavra de Deus, um legado de vida cristã, da sua própria intimidade com o Senhor e o viver de modo digno do Evangelho, e um legado ministerial, funcional. Isso se dá pela imitação e pelos exemplos, como nós conversamos anteriormente, né? É interessante que você me fez lembrar de quando eu estava no seminário e eu comecei a fazer a exegese do Novo Testamento e descobri que o meu pastor, por algum motivo, não tinha tido grego no seminário. E ele foi bem pincelado, bem por cima. E eu falei, como pode? Ele, pastor, e não sabe, e não entende. E eu me lembro que eu quis questionar, e eu quis ir com muito amor, assim, com muito carinho. Ele disse assim, olha, não é o fato de que eu não me aprofundei, que eu não conheço algo. Eu já estou no ministério há algum tempo, eu tenho tido caminhada e tudo mais. E eu me lembro assim que ele me colocou no meu lugar. Só faltou assim, ó, senta aqui no meu colo para você aprender comigo. E, puxa vida, como foi bom ele ter me dito aquilo. Porque eu achei que sabia tudo, só porque estava começando a fazer, mas na verdade
Eu tinha muito a aprender com ele, muito, 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 e graças a Deus pela vida do meu pastor na minha vida, né? João... Fazendo uma pergunta assim, eu tô diante aqui de duas pessoas que já têm experiências em contextos de pastoreio, de igreja local. Eu ainda tô no seminário, eu ainda tô no forno. Ainda no forno, e assim, acredito que o senhor falou, né, sobre essa meia dúzia de livros. Acredito que a minha estante de livro não deva se comparar de nenhum de vocês dois aqui, de tamanho, né? Mas, assim, visando esse contexto de crescimento, de passar o bastão, acredito que uma coisa, assim, que, falando por mim, que eu almejo muito, eu tenho muito desejo de ver a minha própria geração servindo ao Senhor, dedicando a sua vida, talvez não integralmente num serviço pastoral, mas amando a igreja, entendendo o que é verdadeiramente ser igreja. E eu vejo, assim, que eu tenho esse desejo em servir a minha igreja local, em trabalhar com a minha igreja para alcançar as novas gerações. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de perguntar para você como que esses pastores mais velhos, que já têm mais experiências, eles podem auxiliar esses jovens que estão querendo se inserir no ministério pastoral agora, a terem paciência, a agir com calma, realmente porque essa questão de geração, ela é natural e acontece de que a geração de hoje em dia, essa geração que quer as coisas tudo hoje, tudo para agora, né? Que nem você falou, 10 anos são 10 anos. E isso para a geração atual, isso é muito tempo. Isso é muito tempo para a geração de hoje em dia. Então, como que esses pastores mais velhos, com experiências, que sabem da caminhada pastoral, podem auxiliar esses novos pastores que estão entrando agora a terem paciência, a trabalharem no tempo do Senhor? Legal. Eu vejo que a relação de Paulo com Timóteo, Tito, é uma relação muito amistosa, muito afetuosa. Às vezes eles chamam de meu filho, né? Então Paulo estabelece uma relação muito bonita de quase que pegar para criar, né? Em termos ministeriais, o Timóteo e o Tito. Então essa relação amistosa, afetuosa, dedicada, certamente é muito importante, né? Não olhar simplesmente como um seminarista ou um jovem pastor para quem eu estou dando responsabilidades ou comunicando algum conteúdo. Não. Estabeleça uma amizade, uma intimidade, uma proximidade, né? Talvez mais do que nunca, relações significativas e profundas sejam necessárias no ministério. Porque a gente tem aprendido pela fragmentação da vida, privatização da vida, né? Aquilo que o Zygmunt Bauman chama de amor líquido, essa indiferença pelas relações e relacionamentos significativos crescendo cada vez mais. Então, primeiro que eu diria, estabelece uma relação de amizade, de intimidade, de cuidado, realmente para com esses jovens. Segundo, dê a eles progressivamente oportunidades ministeriais compatíveis com as condições ou possibilidades que eles têm de cumprir. Não deem apenas oportunidades no final da formação, mas também durante a formação, porque isso é extremamente importante para que eles vejam até uma certa utilidade prática ou imediata daquilo que eles têm aprendido no contexto de seminário, tanto quanto possam ser avaliados ou aperfeiçoados durante o processo. Né? Não apenas no final da formação, ele começa a fazer alguma coisa para então ser avaliado. Não, durante. Isso é extremamente importante. Né? No seminário que eu trabalho, o Seminário de Palavra da Vida, os alunos eles têm que ir para ministérios de final de semana, estágios, e eles são avaliados. Lamentavelmente, poucos pastores fazem o que nós fazemos na nossa igreja, que é sentar com o aluno e passar pergunta por pergunta, avaliando com ele aquelas áreas ou a partir daquele questionário. A gente sabe de muitos contextos que o pastor simplesmente preenche e entrega, ou às vezes diz, cara, você é bom demais, pode pôr 10 aí, pode pôr 10 em tudo. O que menos me interessa é isso. Não é porque assim, eu não quero me livrar de uma responsabilidade de prestação de contas ao seminário. Eu quero aperfeiçoar, capacitar, avaliar aquele seminarista no momento que ele se encontra. Né? Então, não apenas lá na frente, quanto durante. Então, dar essas oportunidades progressivas, compatíveis com a maturidade, com o conhecimento, é extremamente importante. Né? Acho que seriam duas dicas aí que eu daria. Uma em termos relacionais,
e uma outra em termos de acompanhamento ministerial. Ótimo. Ótimo. E caminhando já então pro fim, no nosso bloco 3 aqui, falando sobre o Ministério Pop, eu achei muito legal. Eu nunca tinha escutado essa expressão. Você comentou que todo pastor precisa ser pop, pensando na ideia, né, de pregar, orar e presidir. Isso mexeu muito comigo, eu confesso. Porque enquanto você dizia, eu falava, puxa vida, tem algumas coisas aí no meu ministério que não se encaixam dentro do pregar, do orar e do presidir, talvez eu precise delegar, né? Aprendi muito, né, nessa questão. Mas eu queria que se você pudesse nos explicar um pouco mais sobre como equilibrar essas três frentes, sabe, no dia a dia. Porque talvez essa seja uma das áreas para os pastores que mais exige tempo. Seja o pastor mais experiente ou o que está chegando agora. Como equilibrar? Saber até onde ir, até onde eu não vou? Vale a pena explicar bem rapidinho, né? Que sigla é essa que eu uso, né? POP, né? A partir de Atos 6, embora eu não esteja equivalendo o ministério pastoral ao apostólico de Atos 6, mas Atos 6 parece estabelecer para mim um certo paradigma de foco e propósito ou daquilo que ocupa o tempo no ministério pastoral, né? Dedicar-se ao ministério da palavra e à oração. À medida que Atos acontece historicamente e as cartas predominantemente estão dentro do livro de Atos, a gente vê um certo desenvolvimento dessa ênfase ministerial do pastor no ensino da palavra, como? Aconselhando, discipulando, ensinando, pregando. Então, o P de pregar é qualquer coisa que envolva o ensino, qualquer coisa. Não é só a pregação no púlpito, num culto dominical. Não, toda e qualquer oportunidade de ministrar a palavra. Nós vemos também ao longo de Atos e das cartas a dedicação ou o foco que a igreja e seus líderes tinham à oração, de consultar ao Senhor, de levar alguma demanda ao Senhor, da gratidão, da exaltação e por aí vai. Mas eu vejo também, a partir de Atos capítulo 14 e 15, e aí então as cartas que estão dentro desse período pós Atos 14 e 15, que culmina ali com o concílio em Jerusalém, que você tem um delineamento muito claro da função de governo, de liderança, ou episcopal, de onde vem, né, do termo grego episcopos, de supervisão ou bispado, desses pastores. Quando eu falo bispado, obviamente eu não estou pensando num contexto católico ou num modelo episcopal em algumas denominações evangélicas, né? Eu estou pensando no significado de supervisão, que eventualmente é traduzido por bispo, ou outros termos correlatos, como lembrai dos vossos guias ou líderes. Ou Paulo, quando ele fala, são dignos de dobrados honorários os que se afadigam na palavra e presidem bem. Presidem. Então, o dom de presidência, para mim, está intimamente ligado ao ministério pastoral, porque diz respeito a esse direcionamento teológico, ministerial, visionário, no sentido filosófico, da igreja. Então, o meu tempo de ministério, ou aquele tempo que eu dedico ao ministério, de alguma forma, precisa estar envolvido com o ensino da palavra. É óbvio que para eu ensinar eu preciso estudar. Então, sim, faz parte do preparo para o ensino, o estudo. Então, eu tenho que dedicar tempo. Pode ser num pequeno grupo, no púlpito, no domingo à noite, num aconselhamento, no discipulado, numa visita. O ministério da palavra, orar. Agora, é verdade, eu não oro tanto quanto eu invisto de tempo para o preparo de uma mensagem. Isso não quer dizer que eu esteja orando pouco, porque atividades diferentes demandam focos ou até tempos distintos. Tá? Eu tenho que ter uma rotina de oração, eu tenho que ter uma constância na oração. Né? Por isso que Paulo fala, orando sempre. Isso não quer dizer que ele nunca parava de orar. Né? Quer dizer que ele orava continuamente, frequentemente, dedicadamente. E a presidência aí depende muito de cada igreja, né? O terceiro letrinha aí, né? Presidir. Por exemplo, na nossa igreja, boa parte da minha responsabilidade, ou a maior parte da minha responsabilidade, é lidar com toda a filosofia de ministério da igreja.
a gestão ministerial, a orquestração ali dos vários ministérios dentro de uma igreja única, né? Então até, vou dar um exemplozinho. Na nossa filosofia de ministério, nenhum ministério, por exemplo, jovens, escola bíblica, ministério infantil, louvor, seja lá o que for, nenhum deles tem justificativa própria, eles só existem por causa da igreja. Então, Faz sentido. A igreja tem uma filosofia de ministério. Cada ministério tem que representar e contribuir com essa filosofia. Então, eles expressam essa filosofia e eles contribuem para ela. Então, o meu papel, digamos assim, lidando com a filosofia da igreja, é como é que os jovens têm vivido a filosofia da igreja e contribuído para ela. Como é que o Ministério de Louvor tem cumprido ou não a filosofia da igreja naquilo que a gente acredita em A, B, C, D e por aí vai. Isso é presidir, é dar os direcionamentos ou os rumos teológicos, ministeriais, pastorais da comunidade. A depender da igreja, isso demanda mais ou menos tempo. Então, assim, eu diria que eu tenho que equilibrar na execução das funções, não necessariamente direcionando a mesma quantidade de tempo para cada uma das atuações, né? Às vezes tem semana que eu ensino mais vezes do que outras semanas. Então é óbvio que naquela semana o tempo de preparo para a pregação, para o ensino, vai ser maior do que talvez eu dediquei para a presidência. Tem semanas, e quando eu falo presidência, eu não estou pensando só em presidente estatutário da igreja, não. Eu estou falando de toda e qualquer oportunidade de direcionamento, liderança visionária ou filosófica que temos para a igreja. Então, às vezes tem semanas que a maior parte do meu tempo, quando eu não estou ensinando, aconselhando, é escrevendo, literalmente escrevendo. Ali, digitando, como é que eu desenvolvo melhor, aperfeiçoo melhor a liderança nessa área, desenvolvendo algum curso de capacitação para... E aí não quer dizer que eu vá ministrar, mas eu estou dando os tons e rumos de capacitação da liderança e por aí vai, né? Então eu preciso ter essas 3 palavrinhas continuamente na minha mente. Eu estou na igreja para pregar a palavra, com toda a multiplicidade de oportunidades. Eu estou na igreja para orar, interceder, ou poderia colocar aqui os ministérios de misericórdia, de socorro e por aí vai. E eu estou aqui também para presidir, direcionar, guiar, liderar a comunidade. Aquilo que de alguma forma não faz parte disso, talvez outras pessoas possam... Dá para delegar. Claro. E aí entra a diversidade de dons e membros no corpo, né? Eu não sou tudo e não posso tudo. É por isso que Deus nos deu um corpo, uma comunidade, onde essa comunidade está plenamente suprida daquilo que é necessário para tocar diante do ministério. Quem vai orquestrar isso daí? Quem é que vai dirigir isso daí? Tudo eu. Porque essa é a minha responsabilidade. Né? Muito interessante. Quando eu falo eu não estou dizendo necessariamente o elder, eu estou dizendo aquele que pastoreia. Que está à frente da igreja. Aquele que pastoreia. Aquele que está pastoreando, sejam 2, 3, 5 pastores, todos eles de alguma forma estão dedicados a isso, né? Eles precisam viver exatamente isso. Exato. Né? Interessante. Então, por conta do nosso tempo, né, já o tempo voou, a gente quer agradecer a você, Elder, por estar aqui com nós. Assim como Evangélica Livre, a gente agradece muito esse tempo que você tem disposto na sua agenda para trazer essas palestras, essas mensagens tão interessantes para a nossa vida, que com certeza a gente vai buscar aplicar ela de forma prática no nosso contexto de igreja local, em todo o Brasil, em toda a Evangélica Livre do Brasil. Então, fica aqui o nosso agradecimento pessoal como Evangélica Livre a você, a toda essa sua dedicação ministerial que tem tido. Valeu, eu que agradeço. Valeu, Lucas, valeu, João. E o pessoal da IEL Brasil também, privilégio poder partilhar desse tempo com vocês. Bom, pessoal, assim então a gente encerra esse podcast curto, especial, preciosíssimo aqui do nosso congresso, que a gente quer guardar para reassistir, para ouvir novamente, poder aprender um pouco mais, e a gente espera, em nome de Jesus, que essa conversa tenha sido edificante para vocês, quanto foi para nós aqui, eu imagino. Eu saio daqui bem feliz, e a gente deseja a você toda a sorte de bênçãos no Senhor, e esperamos que, em nome de Jesus, você possa continuar aí por mais 27 anos no ministério. Muito obrigado. Valeu. Deus abençoe. Privilégio. Pessoal, Deus abençoe. Tamo junto.